Olá, segundo ano. Hoje estamos aqui, dia 24 de setembro, para nosso encontro de geografia, da aula de geografia. Então, antes da gente começar, vocês já devem separar o caderno. Hoje nós vamos utilizar o caderno, então podem ir arrumando o caderninho de vocês. E hoje, como a nossa aula é na quinta-feira, na segunda-feira foi comemorada uma data muito importante. Quem se lembra que data é essa? Que data foi essa? Foi o Dia da Árvore. A árvore, tão importante que muitas vezes termina sendo desvalorizada pelas pessoas. Essas árvores nos oferecem sombra, o ar, nos oferecem frutos, as suas folhas, a sua madeira. E, infelizmente, muitas árvores, estão entrando, estão sendo derrubadas. E quem tem a perder somos nós. E os animais, Muitos animais, na verdade, já até desapareceram por conta disso, certo? Então, agora, vocês vão ver um vídeo bem interessante, porque hoje nós vamos falar sobre a Amazônia. Se nós começamos falando sobre árvores, nada mais justo do que falarmos sobre a Amazônia, sobre as árvores. Se na segunda-feira foi o Dia da Árvore, nada mais justo do que a gente falar sobre a Amazônia, tá? Que é uma floresta tão rica, tão bonita. Então, nós vamos ver nesse vídeo quanta coisa bonita tem na Amazônia. Vamos ver?
Então, o que foi que vocês acharam desse vídeo? Esse vídeo se chama Amazônia e seus encantos. Eu achei assim o título perfeito, né? Porque a Amazônia realmente é um lugar que encanta. Então nós vimos aí no decorrer do vídeo alguns povos de lá que ficam lá na Amazônia, né? Que povos são esses? Os indígenas. Nós vimos alguns animais, né? A onça, o tucano, até algumas formigas, né? Nós vimos logo no início do vídeo. E a gente fica encantado, né? Porque são coisas, são animais que se você for em outras partes do planeta, você não vai encontrar. Como as plantas também, plantas, né? Muito árvore, nós vimos aí muitas árvores, vimos a questão da água, né? Que lá na floresta amazônica ou na Amazônia existe um rio que é muito grande, que é o Rio Amazonas. Daqui a pouco nós vamos ver algumas imagens sobre esse rio, desse rio. E ó, a Amazônia é uma floresta muito grande. Ela faz parte de alguns países, mas a maior parte dela está no nosso país. A maior parte da Amazônia está no Brasil, certo? E a gente pode dizer, né, que a gente é rico. Por quê? Uma floresta dessa, com tantos animais diferentes, bonitos, nós vamos ver já alguns outros animais também, muito bonitos. Árvores também que nós só temos aqui. Você não vai achar essas árvores em outros lugares. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? A Amazônia ela vem sofrendo por causa de alguns comportamentos de alguns seres humanos. Então, a Amazônia, ela também é conhecida como a maior floresta tropical do mundo. E isso é um título que realmente tem tudo a ver, né? Porque a Amazônia, para vocês terem ideia, a Amazônia ela passa por 9 países daqui da América do Sul. Só que a maior parte, como eu já havia falado, está no nosso país. E isso é um motivo para nós nos orgulharmos bastante, né? Porque isso é uma riqueza natural que não encontramos em outros locais. Nós temos aí uma representação da América do Sul e toda essa parte verde é a Amazônia. Então tá aqui, ó, o Brasil, né? Tem uma boa parte do Brasil que é ocupada por essa floresta. E os países aqui, ó, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, entre outros, são ocupados por essa floresta. Então, por aí a gente tira, né? Porque uma floresta, ela fazer parte de 9 países, essa floresta ela tem que ser muito grande. Mas, infelizmente, boa parte dessa floresta foi já desmatada, foi já devastada. Apesar de que aqui no Brasil nós não temos apenas a floresta amazônica, não. Nós temos outras matas, também outras florestas, né? Mas a Amazônia é a principal. Nós temos a Mata Atlântica, temos a Mata das Araucárias, temos a Mata dos Cocais, temos essa diversidade toda. E essas matas, né? Nós sabemos que as matas, né, florestas, têm muitas árvores. E, claro, muitos animais vivem nesse local, né, nesses locais de floresta. Porque eles aproveitam as árvores para fazerem seus ninhos. Alguns encontram seus alimentos, né, nessas árvores mesmo. Tá? E aí, ó, nós temos o Rio Amazonas. É fácil a gente se lembrar, né? Porque, ó, Rio Amazonas, a Amazônia,
É bem fácil, né? E Amazonas também é o nome de um estado do nosso Brasil. E esse rio, ele é tão grande, para vocês terem ideia, ele faz com que a Amazônia seja rica em água. Então, por aí vocês imaginam, né? A gente olhando assim, claro, não tem uma foto que dê para pegar o rio todo, que ele é muito grande, mas a gente olhando, a gente pode observar como esse rio, ele é bonito, né? Muito bonito mesmo. E é a maior bacia hidrográfica do mundo. Quando nós estudamos sobre a hidrosfera, nós vimos, né? A hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. E nós vimos até algumas imagens do rio Amazonas, que ele é um rio enorme. Abriga também muitas espécies de peixes, né, que ficam nesse rio. Muitos peixes diferentes. Alguns desses peixes também estão em processo de extinção, porque as pessoas, além de pescarem, as pessoas pescam demais, né? E outro fator, nós sabemos, né, a questão da poluição. As águas do nosso planeta, tem muitos lugares que estão sofrendo com essa poluição, certo? Olha aí, ó, mais imagens do rio Amazonas. Então, vejam aí, ó, tem aqui as árvores, né? Nós sabemos, uma floresta tem muitas árvores. Então, ó, tem o rio, né? Aqui a parte da água. E aqui a gente já tem uma imagem desse local, só que no finalzinho da tarde, né? Bem pertinho já na hora do pôr do sol. Então, olha só, as árvores aqui e essa água toda. Então, nós podemos dizer que o Brasil, ele é um país rico. Infelizmente, vem acontecendo alguns problemas, mas as nossas riquezas naturais são nota 10. Aí tem um nome assim em cima, no Brasil. A Amazônia, aqui no Brasil, ela ocupa, ó, essa parte todinha verde que a gente tem aqui. O Brasil é essa parte verde e essa parte branca aqui, ó, do mapa. Mas a Amazônia, ela está nessa parte verde aqui. Então, veja só, ela pega boa parte do nosso país. É por isso que é fácil, né, a gente dizer que a maior parte dela está no Brasil. Nosso querido Brasil, certo? Então, apesar de toda essa beleza, de toda essa riqueza que a nossa floresta tem, a nossa floresta vem passando por alguns problemas sérios. Os desmatamentos. Você sabe o que é desmatamento? Desmatamento é quando se derrubam as árvores. É quando se cortam as árvores. Então, vocês vejam só, tem árvores que demoram muito tempo para poderem crescer, para poderem se desenvolver. Aí vem alguém, chega lá, corta essa árvore. E tem muitas delas que nem terminaram ainda de se desenvolver por completo e são cortadas também. Então, isso aí, ó, tem animais que fazem ninhos nas árvores. Esses animais, os filhotes vão morrer, esses animais vão embora. Eles não têm mais onde se reproduzir, não tem mais o que se alimentarem. Eles vão perdendo os alimentos, vão perdendo tudo, então eles vão embora. Porque a árvore, ela serve também de casa para muitos animais. Quando a gente tem uma planta em casa, uma árvore em casa, tá no finalzinho assim da tarde, não vê os passarinhos dormirem? Acho que vocês já devem ter visto. Então, os passarinhos, eles ficam procurando abrigo, então eles fazem aquela árvore da casa deles. Então, ali eles fazem um ninho, eles dormem. Mas, infelizmente, até a casa dos pobres, né, dos animais, estão se acabando. Outro problema seríssimo são as queimadas. Quem teve a oportunidade de assistir
jornais, deve ter visto, né? Antes a queimada estava na Amazônia, a queimada agora já está no Pantanal, também está sendo atingido pelas queimadas. Né? E isso destrói muitas plantas, também muitas árvores, e os animais, né? Com essas queimadas, muitos animais morreram, muitos ficaram feridos, e quem perde com isso é a natureza. E os animais, que são os mais inocentes, terminam sendo prejudicados. E esses problemas também causam a extinção de animais. Aqui no Brasil existem espécies de animais que só temos 50 desses animais. Então, por aí vocês podem imaginar. Aí a gente diz assim, gente, mas por que foi que esses animais, por que é que só tem 50? O que foi que aconteceu? Desmatamentos, queimadas, poluição, fez com que esses animais fossem embora. Então, alguns já desapareceram totalmente e outros estão já em processo de desaparecer. Tem animais que têm cerca de 250 só, a gente diz assim, mas 250 já é um número maior. Mas para a quantidade de animais de um lugar é um número muito pequeno. Olha aí, ó, alguns dos animais da Amazônia. O pica-pau, a gente quando pensa em pica-pau, a gente pensa no pica-pau do desenho, né? Aquele pica-pau do desenho ele é exagerado, ele tem um comportamento mais humano do que de ave. O tucano, eu acho o tucano belíssimo. Olha só. As cores dele, né? Tem aquele contraste, tem aquela... É muito lindo. Todos são bonitos, né? O pica-pau também ele é bem diferente, né? A Amazônia também tem alguns mamíferos, como os macacos, algumas espécies de macacos. Os morcegos, temos aqui, ó, o único mamífero que é capaz de voar. Lembrando, o mamífero é aquele animal que mama, então. Os papagaios desperta, né, a vontade de muitas pessoas terem um papagaio. Por quê? O papagaio é um animal muito inteligente, ele fala. Então, se você ensina as coisas a ele, ele vai falar. Então, isso desperta muito a vontade das pessoas terem. Então, o que acontece? Muitas pessoas terminam caçando esses filhotes, ou caçam os adultos mesmo, e vai diminuindo na natureza a quantidade deles. A arara. Então, como é que a gente imagina que uma floresta pode ter tudo isso, né, gente? Assim, a gente fica encantada. Às vezes nos falta até palavras, né? Mas, infelizmente, temos essas duas cenas aí de queimadas. Essas queimadas aqui, ó, destroem as plantas, animais também, né? Os animais, alguns morrem, outros vão embora. E polui o planeta. Olha a quantidade de fumaça que essas queimadas liberam. Aí eu pergunto a vocês, tem condições de alguma planta sobreviver ou de algum animal numa situação dessa? Olha só. Não tem de jeito nenhum. Né? Então, por isso que a natureza vem perdendo tanto. Desmatamentos. Quando a gente fala em desmatar, lembrando, cortar as árvores. Então, o que é que acontece? Na floresta, as árvores elas ficam bem perto umas das outras. Mas o que é que vem acontecendo, ó? Vocês estão vendo esse vazio aqui todinho? Essa parte aqui que não está verde, esse dá a entender um quadrado aí, foram árvores cortadas da Amazônia, gente. A Amazônia ela é rica, tudinho, mas ela também vem sofrendo com a consequência de alguns seres humanos. E aqui, ó, essa parte todinha aqui eram árvores também. Foram todas cortadas. Aí tem aí essa imagem, por quê? Tem assim, predador e presa. Para a gente poder entender o que é um predador e o que é uma presa.
Predador é aquele animal que caça outro animal. E a presa é aquele animal que é caçado, né? Que é perseguido. E a gente tá vendo aí, né? Mas aí, eles não estão fazendo mal à natureza, não, os animais. Mas quando o ser humano, ele caça, ele pesca demais, ele pega os animais, né? Alguns eles matam mesmo por hobby, e alguns desses eles pegam para vender, porque os filhotes são caros, são animais diferentes, então tem muitas pessoas que têm a curiosidade de ter. Então, quem é o pior predador? O ser humano. Ele mata os animais, ele desmata. Então, muitos problemas ambientais são causados por alguns seres humanos. Não são todos, são alguns, claro. E tem também a questão da poluição, também, que ainda é causada por alguns seres humanos. Então, vocês vão preparar o caderninho de vocês. A gente vai fazer agora uma atividade bem facinha, tá certo? Atividade de classe. Primeiro, como se chama a maior floresta tropical do mundo? Ó, muito fácil. A gente falou bastante sobre ela agora, não foi? Falou o nome dela várias vezes. Segundo, qual é o rio que faz com que a Amazônia seja rica em água? Fácil também, né? Ele é quase o mesmo nome da floresta, né? Bem parecido o nome. Aquele rio bem grande que a gente viu nas imagens, né? Terceiro, escreva alguns problemas que a Amazônia vem sofrendo. Nós vimos agora no final as imagens, né? Todo aquele fogaréu. Vimos também aquelas árvores todinhas cortadas. E isso nos entristece bastante, né? Porque quem perde com isso? A natureza. E os animais, que são os mais inocentes, também são afetados, né? Também são prejudicados por conta disso. Certo? Então, ó, vocês podem dar uma pausinha no vídeo para copiar a atividade e responder. E daqui a pouco a gente corrige, tá certo? Então, a gente agora vai fazer a nossa correção, tá certo? Então, ó, vamos reler. Primeiro, como se chama a maior floresta tropical do mundo? Como é que ela se chama? A gente falou tanto nela, não foi? Segundo, qual é o rio que faz com que a Amazônia seja rica em água? É bem parecido o nome, né? Terceiro, escreva alguns problemas que a Amazônia vem sofrendo, que foi algumas imagens que nós vimos aí no final dos slides. Ó, maior floresta tropical do mundo, floresta amazônica ou Amazônia. As duas formas estão corretas. Se você escrever uma ou outra, está correto, tá? Segundo, o rio que faz com que a Amazônia seja rica em água, né? Tenha tanta água. Que rio é esse? Rio Amazonas, certo? Então está aí, Rio Amazonas. E o terceiro quesito, alguns problemas que o nosso planeta também, porque apesar de que é um problema do planeta também, mas o problema que a Amazônia vem sofrendo, os desmatamentos, as queimadas e a extinção de animais, fora outros problemas, né? Também tem a questão da poluição também, tá? Então está aí a correção da nossa atividade. Então, se você não dá tempo de vocês copiarem tudo, vocês podem pausar o vídeo é de vocês mesmos, tá? Está disponível
para vocês mesmos, tá certo? E tem uma atividade de casa bem fácil também, ó. Esse primeiro tá muito fácil. Quem é o principal ser, predador, que causa problemas à natureza? Quem é o principal ser? Será que são os animais que causam mal à natureza? Será que são as plantas que causam mal à natureza? Quem será? Segundo, escreva os nomes de 2 animais da Amazônia. Nós vimos, né, nos slides, vimos ali 2 mamíferos, vimos algumas aves. Então, você pode escrever o nome de 2 ou outros que você conheça, que também são da Amazônia, você pode escrever também, tá? E o terceiro, ó, muito fácil. Em qual país está a maior parte da Amazônia? Em qual país está essa riqueza, essa coisa belíssima da Amazônia? Qual será o país? Muito fácil, né? Então, vocês podem pausar o vídeo para poderem copiar a atividade à vontade, tá certo? Não tem pressa para copiar, tá? Então, está aí a atividade, certo? E hoje a gente fica por aqui. Então, tenham um bom final de semana, né? Que hoje já é quinta-feira. E até nosso próximo encontro, tá?